Muitas pessoas associam o termo psicose com esquizofrenia, mas apesar da esquizofrenia ser o transtorno psicótico mais comum, esses dois termos não são iguais. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é esquizofrenia, quais são seus sintomas e como é feito o diagnóstico. A esquizofrenia afeta 1% da população e só nos Estados Unidos ocorrem mais de 300 mil episódios esquizofrênicos agudos anualmente. Entre 25% e 50% dos pacientes esquizofrênicos tentam suicídio, o que contribui para uma taxa de mortalidade 8 vezes maior do que da população geral. A expectativa de vida de um paciente esquizofrênico chega a ser 20 a 30 anos menor do que pessoas que não têm o transtorno. O termo esquizofrenia revela um conceito muito importante para o entendimento de como ocorre esse transtorno mental. Esquizo significa divisão, enquanto frenia significa mente. Por definição, a esquizofrenia é um transtorno que deve durar pelo menos 6 meses, com cerca de 1 mês seguidos de vários sintomas psicóticos e de delírios. A gente pode dividir os sintomas da esquizofrenia em 6 grandes tipos que eu vou explicar aqui para vocês. O primeiro tipo de sintomas são os sintomas negativos, caracterizados pela redução da capacidade de resposta emocional, redução do interesse de socialização e redução da motivação para qualquer tipo de comportamento. De forma geral, o paciente começa a ficar um pouco mais retraído, com dificuldades de conversar ou socializar, e além disso, ele pode ter uma higiene precária, muitas vezes estando isso aparente através de roupas rasgadas ou até mesmo pela falta de banho. O segundo grupo de sintomas são os sintomas positivos. Eles possuem esse nome porque, ao contrário dos sintomas negativos, que representam a falta de alguma coisa, esses são caracterizados por produções novas, como as alucinações, delírios e outras formas de distorção da realidade. As alucinações mais frequentes nos transtornos de esquizofrenia são as alucinações auditivas, onde o paciente começa a relatar que está ouvindo vozes. Mas basicamente qualquer outro sentido pode sofrer alucinações, ou seja, você pode ter alucinações táteis, olfativas, gustativas e visuais. Já os delírios têm caráter de perseguição, onde o paciente começa a criar ideias mirabolantes de que algum familiar ou conhecido está perseguindo ou deseja matar ele. O terceiro grupo de sintomas são os sintomas de desorganização. Esses sintomas são caracterizados como a desorganização progressiva do pensamento, comportamento e do humor. Em geral, os pacientes apresentam um pensamento totalmente incoerente e desconexo com a realidade. Isso é bem fácil de ver porque a grande maioria das pessoas tem esse estereótipo de achar que as pessoas que têm esquizofrenia vão começar a falar coisas aleatórias, sem sentido, ou que de fato não tenha nenhuma coerência com a realidade. O quarto grupo de sintomas são os sintomas psicomotores, caracterizados pela lentidão e empobrecimento dos movimentos voluntários, com restrição de gestos. Além disso, os pacientes também podem fazer o que chamamos de estereotipias de movimento, que é basicamente ter um certo comportamento parecido com o toque, onde eles ficam tendo comportamentos repetitivos, tiques e gestos que ficam repetindo de forma involuntária. Além disso, os pacientes podem apresentar catatonia, que seria a inexpressividade de resposta motora, ou seja, a pessoa fica apática, quieta num canto, sem movimentar literalmente nenhum músculo do corpo, mesmo estando consciente e percebendo as alterações do ambiente. O quinto grupo de sintomas são os sintomas cognitivos, caracterizados por alterações na atenção, memória episódica, memória de trabalho e em dificuldades nas funções executivas. Em geral, os pacientes com esses sintomas começam a apresentar alterações cognitivas que se parecem com uma demência. Por exemplo, alterações que causam uma dificuldade na memória, que causam uma dificuldade na atenção e que dificultam o controle de impulsos. O sexto grupo de sintomas são sintomas de humor, que são caracterizados pela ocorrência de uma redução da experiência e expressão emocional, bem como com vários sintomas que são classicamente apresentados nos transtornos depressivos e ansiosos. Ou seja, o paciente começa a ficar com apatia, anedonia, desmotivação e aquele pensamento pessimista
vista que é bastante presente nesses transtornos depressivos. De forma clara, aqui são sintomas iguais de depressão, mas não significa que de fato o paciente esteja com depressão, uma vez que, junto com os outros sintomas, isso poderia se classificar como esquizofrenia. Esse último grupo de sintomas é muito importante para entendermos o sofrimento psíquico e a diminuição da qualidade de vida dos pacientes que são diagnosticados com esquizofrenia. Falando nisso, no que se refere ao diagnóstico da esquizofrenia, a gente precisa deixar claro que não existem exames de imagem ou exames laboratoriais que possam confirmar o diagnóstico do transtorno esquizofrênico e muito menos que possam dizer se você vai ou não desenvolver. De forma clara, quem realiza o diagnóstico do transtorno de esquizofrenia é o médico psiquiatra através da avaliação médica e da avaliação do histórico pessoal e dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente. De fato, como colocado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM-5, a pessoa precisa apresentar pelo menos 2 ou 3 desses grupos de sintomas distintos por pelo menos 1 a 6 meses para ser diagnosticado como um caso de esquizofrenia. Para além disso, eu preciso destacar que na grande maioria das vezes o diagnóstico acontece na fase da adolescência. São várias as possíveis causas para explicar como que ocorre esse desenvolvimento do transtorno de esquizofrenia. Além disso, temos várias hipóteses para explicar o que tem de alteração no cérebro dessa pessoa. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se vocês comentarem aqui embaixo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!